Abril é o mês da conscientização mundial sobre o autismo, transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, estima-se pelo menos 2 milhões. O Abril Azul vem justamente para informar e esclarecer a população, além de combater a discriminação e o preconceito. Para falar sobre isso e saber mais sobre o assunto, estamos aqui com a terapeuta ocupacional Marília Gabriela, que trabalha com crianças desde 2001. Desde 2001, após conhecer sobre o autismo, entrei nessa vida e amo o que eu faço. Maravilha! E também aqui o Alexandre Figueiredo, ele que é policial rodoviário federal e que tem um trabalho também bastante bacana, né? Tem um filho de 7 anos autista, ele é coordenador aí do estadual do MS, do Movimento Orgulho Autista, e também idealizador do projeto Guardião Azul Amigo Autista, não é isso? Isso. Bom, agradeço a oportunidade aqui do programa para a gente conversar mais um pouco sobre as nossas famílias, né, que abrigam um autista a bordo, como assim dizendo. Doutora, eu já vou perguntar para você logo de cara, para você explicar o que é esse transtorno, para as pessoas saberem que também não é uma doença. As pessoas acham que elas ainda têm esse pensamento que uma pessoa autista é doente, e isso não é. Isso não é verdade, né? Na verdade, uma pessoa doente é algo que você consegue sarar, durante um tratamento e você consegue concluir e sarar, né, dessa doença. Então, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno global do desenvolvimento. E o que é isso? Quando você nasce, a criança nasce, ela já nasce com o transtorno do espectro do autismo. E ela não adquire isso de acordo com o seu desenvolvimento, né? Então, todas as pessoas que têm o transtorno, eles nascem e aí, com o tempo vão passando, você vai observando as diferenças através de comparações, né, com as crianças típicas, o qual nós chamamos. Então, é assim que nós conseguimos perceber se essa criança tem alguma coisa diferente ou não. Você falou perceber. Que, na verdade, não existe um exame específico que possa diagnosticar, né, ele é autista. Não, você tem que ter, na verdade, um conhecimento, na verdade, sobre o assunto, né, e percebendo algumas habilidades que talvez diferenciem de uma pessoa que não é autista, não é isso mesmo? Na verdade, essa observação precisa ser feita em casa, né, de acordo com as visitas ao pediatra também, é de extrema importância, né, não aguardarmos tanto esse boom do desenvolvimento, o qual eles são utilizados essas palavras, né, não falam, vamos aguardar esse boom do desenvolvimento. Então, as mães normalmente vão observando os atrasos, principalmente na fala. E aí começa a buscar o motivo desse atraso, né? O que hoje em dia nós pedimos muito é que os pais observem e comecem a pontuar isso durante os atendimentos do pediatra, para que ele possa realmente, se não tiver um conhecimento adequado, que ele busque, né, um neurologista pediátrico, né, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, justamente para buscar o motivo desses atrasos. Certo, Gabriela. Alexandre, você tem um filho de 7 anos, autista, né? Quais são os desafios? Porque, na verdade, eu acho que só quem ali sente, quem convive, que vai saber, na verdade, os desafios, né? Quais seriam? Primeiro, eu vejo assim, que, como já foi falado, né, o autismo ele não tem um marcador biológico, não é um exame, né? Infelizmente, as famílias, muitas das vezes, ainda não aceitam, muitas das vezes, o diagnóstico, né? Então, a primeira coisa é entender que o seu filho está ali para você continuar amando ele. Não é a condição dele, momentânea, que vai ser, na realidade, permanente, né? A condição do autismo é permanente, e que vai definir ele. Então, por isso que é uma pessoa com autismo. À medida que a gente aceita todo esse processo, entende cada vez melhor do que a gente dando um nível de suporte, dando apoio técnico, procurando profissionais para desenvolvimento, a gente consegue entender de que o nosso filho não deixou de ser nosso filho. Não é o autismo que deve definir ele, né? Então, à medida que a gente consegue entender o que a gente pode realmente apoiá-lo no processo de desenvolvimento, a gente também vai se acalmando como pais e vai entendendo esse processo que também nos modifica.
né? Então, acredito que a primeira coisa que a gente fala para um pai, para uma mãe que tenha realmente o início do diagnóstico, insista no diagnóstico. Acredite no diagnóstico e procure bons profissionais. Porque à medida que você vai estabilizando o seu filho, a nossa família também cresceu com isso. Né? A minha família cresceu muito com isso. Eu tenho os outros 2 filhos, né? O meu mais velho que tem 20 anos e o do meio que tem 18 agora. Eles me auxiliaram muito nesse processo. Então, eu falo que é uma mudança de olhar. Né? Então, quando a gente entende que isso é necessário para o desenvolvimento do nosso filho, a gente tem que investir. Investe tempo, investe carinho, investe amor. E principalmente a gente se reinventa quando a gente observa ele no nosso convívio. No seu caso, por exemplo, é o seu caçula, né? Você percebeu logo no início? Como que foi? A gente fala que o autismo sempre esteve lá. E a gente muitas das vezes não queria, você sabe que existe e tal, mas assim, o que foi determinante foi o atraso da fala no nosso caso. Aí com a gente conhecendo um pouco mais sobre o autismo, a gente percebia, olha, ele realmente brincava diferente, então ele pegava o carrinho, geralmente virava ao contrário, ficava girando ou brincando mais com as rodinhas, se apegava muito aos detalhes, gostava de correr muito próximo à parede, por exemplo, né, para olhar o movimento. A face dele muitas das vezes não mudava quando sentia dor ou não. Né? A gente até falava, poxa, o Eduardo ele tinha uma resistência à dor muito grande. Né? Então a gente não conseguia ver, tudo isso teve que de alguma forma ir treinando ele, né? Várias horas a gente falava, filho, fica aqui na frente do espelho, vamos treinar um sorriso, vamos treinar uma carinha de dor, uma carinha de desânimo, para ele poder também se manifestar. Então a gente fechou o diagnóstico dele, porque é clínico, né? Com a neuro. Né? A neuropediatra conseguiu fechar e a partir daí a gente conseguiu realmente encaminhar para essa multidiversidade, a multidisciplinaridade, né, do desenvolvimento dele. Então foi para terapia ocupacional, né, principalmente com integração sensorial. No caso dele, ele tinha umas questões sensoriais, até hoje ele tem muito grande com relação principalmente à audição, né? Dependendo do local que ele fica, o som incomoda muito ele, que ele desregula mesmo e entra em crise sensorial. Né? As questões com relação à terapia ocupacional, com integração sensorial, fono com linguagem, né? Especialização em linguagem, para ele poder verbalizar melhor. E claro, vai todo o acompanhamento com relação ao neurodesenvolvimento dele e assim sucessivamente. Né? Aí você falou esse papel da terapeuta, né? Eu pergunto para a Gabriela, como que é esse trabalho feito com crianças, no caso da terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela vem com a função inicial, como o Alexandre falou, da integração sensorial, que foi o que realmente começou a demonstrar mais o nosso trabalho, né, que é a integração sensorial, justamente porque a integração sensorial ela é a base do ser humano. Né? Então, se você não tiver regulado, isso fica muito difícil de você conseguir o resto. Né? Então, se você tiver alguma disfunção, né, um transtorno do processamento sensorial, isso atrapalha em outras condições. Né? Mas o foco principal da terapia ocupacional é o desenvolvimento e a independência dessa criança através da função. Né? Então, o que nós buscamos? É feita uma avaliação para verificar o que dentro da idade dele ele precisa já estar fazendo e verificar o motivo pelo qual ele não está fazendo ainda. E aí está o grande segredo nosso. Saber o motivo pelo qual ele não está fazendo. É um motivo sensorial, é uma dificuldade de planejamento motor, é uma dificuldade de coordenação visomotora. Onde está a falha para que nós consigamos corrigir essa falha e aí sim que ele possa iniciar a independência dele. Né? E para isso o trabalho precisa ser muito junto com a família. Né? Então, assim, nós sempre pedimos para que os pais estejam sempre presentes nesse momento para auxiliar. Né? Isso, acolher e também auxiliar, porque nós como os pais, né, que eu também sou mãe de uma menina, a gente tem a tendência de executar as funções pelos filhos. E isso traz grandes atrasos nas possibilidades de ascensão dessa criança. Né? Então, colocar um sapato pode ser um item muito simples, a criança não consegue colocar, mas por que motivo? É porque ela não consegue alcançar o pé? É porque ela não tem o equilíbrio para isso, para colocar o sapato? Ou é porque ela não tem uma noção espacial adequada? Então, tudo isso é organizado durante a sessão para que em casa os pais continuem persistindo nessa atividade para que um dia ele consiga fazer isso de forma adequada e sozinho.
né? A interação sensorial, né? Sensorial. Ela é uma das características que você já consegue enxergar na criança com autismo? 90% das crianças com autismo, ela tem, né, um transtorno do processamento sensorial. Ele tem uma dificuldade nessa parte sensorial. A criança, a gente sempre define ela hipossensível, hipersensível. Nós temos avaliações para isso. Então, a criança chega até nós, normalmente com essa solicitação, ela põe a mão no ouvidinho quando ela escuta barulhos, ou ela não toca, ela não come tal alimento, ela não gosta de ser abraçada, ela não gosta de beijos, e a partir daí nós vamos fazer uma avaliação e vamos trazer pelo qual motivo que essa criança não está aceitando esses movimentos, não está aceitando ser tocada, não está aceitando se alimentar. Então, assim, é um processo que a integração faz e é muito mágico. É mágico o retorno, você consegue ir percebendo no seu dia a dia, são pequenas coisas que vão acontecendo que você não esperava e de repente o pai fala, ele não chorou, nós podemos participar do aniversário, nós batemos palma e dessa vez ele não se desregulou. Então, assim, são coisas sucintas que precisam ter a comparação do que era antes para o que está sendo agora, mas que você vê uma diferença enorme no dia a dia. Isso faz com que ele permita ir na escola, consegue participar das atividades, consegue participar da educação física, que faz o ser humano realmente interagir. A valorização do simples, né? Do simples. O simples olhar para a gente e reconhecer a gente como pai. O simples olhar para a mãe e reconhecer realmente com essa importância toda que é a mãe no processo de desenvolvimento. Eu falo que eu sou o segundo melhor especialista do meu filho, porque a primeira, com certeza, é a Márcia, que está lá em casa, é a mãe. Ele sabe a questão do meu filho, por exemplo, o que ele toma? Ele toma suco de amarelo. Se você servir um suco com uma cor muito diferente, ele já não quer pegar. Ele já tem aquela resistência, tem alguma seletividade alimentar, mas está bem adaptado. E claro, também tem a análise comportamental, né? O ABA que apoia muito, né, o desenvolvimento dessa ciência. O ABA apoia muito nessas atividades do dia a dia, para a gente realmente dentro de casa. A gente conseguiu, né, aí vem todo o esforço legislativo, que a gente sempre fala, que é necessário para nós. Então, a Lei Berenice Piana, a nacional, que veio lá 12764 em 2012, que completou ano passado 10 anos, trouxe para a gente uma nova realidade. Permitiu, por exemplo, que a gente processasse o plano de saúde faça atendimento de acordo com as nossas possibilidades, né? Porque os especialistas, muitas das vezes, não estão totalmente disponíveis pelo plano. Sim. Então, aí a gente faz toda essa utilização dessa legislação que nos auxilia nesse desenvolvimento. A 8.112 também, que trouxe para o servidor público federal a possibilidade de horário diferenciado, né? Então, são questões que o legislador olha para nós e realmente fortalece esse olhar de cuidar de quem cuida. Porque a grande terapia que a gente vive hoje no dia a dia com a criança do autismo é cuidar de quem cuida. A família tem que ser melhor amparada, a família que estabiliza todo esse desenvolvimento, esse crescimento, né, da pessoa, muitas vezes a criança, né? E claro, toda vez que a gente busca o tratamento das crianças, muitos dos pais estão sendo diagnosticados. Então, tem hoje vários pais que, ao buscar o tratamento dos filhos, se veem autistas. Né? Então, é a grande realidade da família. Por isso que eu falo, não é mais uma questão de empatia, sabe? É uma questão de estatística hoje falar de autismo. Porque a relevância, a prevalência da nossa sociedade, o último estudo que teve agora do CDC americano, fala que a cada 36 crianças na faixa etária de 8 anos, uma é autista. Então, dentro de uma sala, para a gente imaginar, dentro de uma sala de aula, existe, de repente, uma criança autista e pode ter outra que é não laudada, né? Que está em processo ainda de buscar ser totalmente apoiada. A família também tem que ser apoiada para poder aceitar e buscar o diagnóstico, sabe? Então, é uma construção em que abre porta para toda a neurodiversidade. Você cuidar do autista e da família do autista abre porta para toda a neurodiversidade, os outros transtornos, né? Que nós comentávamos, né? O transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, o transtorno opositor, quer dizer, é um mundo, né? Então a neurodiversidade ela também está aí gritando para que os nossos legisladores e a nossa sociedade nos compreenda, né? Quem que não tem hoje em dia aí, de repente, uma depressãozinha, uma ansiosidade, como que é? Ansiedade, né? As pessoas ficam, então quer dizer, hoje temos que mudar esse nosso olhar, ampliar esses nossos conceitos de deficiência também, né? Por isso que a legislação de 2015, né, a nacional também trouxe isso, né, a 13146, se não me engano, em 2015,
ela traz a necessidade da gente entender que questões mentais, questões sensoriais, sim, são pessoas com deficiência. Né? A gente até fala que aqui no Mato Grosso do Sul, né, o legislador conseguiu transformar esse cordãozinho aqui do girassol, né, em uma legislação para que mostre para as pessoas que existem as deficiências não visíveis. Né? Tem as deficiências não visíveis. Então, quando a pessoa se apresenta com um cordão dessa cor ou dessa aqui, essa daqui é com relação a todas as deficiências não visíveis. E essa aqui é específica com relação ao autismo. Né? E existe uma condição ali que eu tenho que ter um protocolo melhor adaptado para ela. Né? Ô, Alexandre, você é coordenador do projeto, né, Movimento... Isso, coordenador estadual do Movimento Orgulho Autista Brasil. O Moab, ele nasceu em Brasília, um colega nosso até, inclusive, que é o Fernando Cota, também é PRF. A gente até está desenvolvendo em conjunto num projeto nacional agora, deve ser anunciado dia 19, que é o PRF Amiga do Autista. A gente fez, no dia 2 agora, um vídeo institucional capacitando toda a nossa equipe, digamos assim, da polícia e já deixando isso disponível para outras instituições. E quem quiser, vai finalizar 6 podcasts em que a gente conversa sobre segurança pública inclusiva, que é mais um capítulo que a gente tem que ter esse olhar para as pessoas com deficiência. Exemplo, uma pessoa dentro de um carro, a criança lá na cadeirinha, aí chega próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, e ela está totalmente desregulada porque o processo de deslocamento é muito longo. O que nós podemos fazer hoje? Né? Nós vamos pedir para a mãe, pedir para o pai, vai parar o carro, nós vamos fazer a fiscalização, vamos orientar, recolocar na cadeirinha, mas o que sobra para a gente, o bom senso, digamos assim, muitas das vezes pode penalizar o policial. Porque se eu liberar e daqui 2 quilômetros se acidentar aquele veículo, eu respondo solidário. Então, dali, daquele ponto de fiscalização, tem que sair. Né? Então, a gente tem que começar a ampliar a legislação para que tudo isso também possa ser, digamos assim, analisado de acordo com a condição das pessoas lá dentro daquele veículo. Né? Um adesivo veicular, de repente, a gente fala muito sobre isso daqui, para que as pessoas se identifiquem, né? Ama, viste, falem. É uma estratégia que a gente fala para as famílias, né? Hoje dentro do Moab, dentro do projeto do Guardião Azul, Amigo do Autista, porque eu amo uma pessoa com deficiência, mas eu tenho que me vestir, eu tenho que me identificar, facilitar a identificação das pessoas. A pessoa fala, ele é autista, você está vendo? Não, não está vendo, não tem uma condição, o autista não tem cara. Então eu tenho que buscar me identificar para que todos ao redor, inclusive a força pública, esteja melhor adaptada. Vai utilizar uma condição, um protocolo melhor adaptado para aquela realidade. Né? E que curiosidade, né? São cores sempre vibrantes, né? Esse aqui, o laço, é o símbolo internacional hoje. Né? São os quadradinhos quebra-cabeça que foram montando e falaram, esse é o símbolo internacional. Né? Mas um adesivo, por exemplo, aqui tem várias informações. Tem um autista a bordo, mas aconteceu um momento em que, Deus o livre, algum acidente, aqui já traz algumas recomendações. A criança ou o próprio autista ali, ele pode gritar, ele pode não acatar ordens, ele pode não ter questões com relação ao medo, né? Não tem percepção do perigo. Então, facilita muito quem vai atender compreender o que está acontecendo ali dentro. Né? Casas mesmo, adesivo de casa. Já aconteceu aqui quantas pessoas são chamadas, denunciadas no conselho tutelar e na realidade a criança está ali dentro vivendo uma crise sensorial ou uma felicidade. O meu filho, ele sai gritando dentro de casa porque ele está feliz, né? Então, quer dizer, mas graças a Deus meus vizinhos sabem, né? A gente já conversou sobre isso. E aí, pelo menos, tem aqui, o respeite, né? Porque quando a força pública for atuar naquele cenário, ela também já tem uma comunicação antecipada e vai adaptar melhor a sua ação dentro daquele ambiente, né? Com aquelas pessoas. Certo. Marília, uma criança com autismo, ela, na fase adulta, ela consegue, com profissionais habilitados, né, ela consegue, dependendo do grau, ter uma vida normal, como qualquer outra criança? Na verdade, hoje acontece muito isso, né? Eu digo muito para os pais das minhas crianças, quando começamos as anamneses, né, que são as perguntas, o pai fala, mas eu também não falava até os 4 anos de idade, eu também não gosto de abraços, E aí eu sempre coloco uma pulguinha atrás da orelha, eu falo, vamos pensar nesse diagnóstico então? Né? Vamos buscar? Porque hoje nós temos médicos,
policiais, bombeiros, dentistas, todos autistas. Toda uma classe assim, envolvida nessa luta, né? Não, pessoas mesmo. Hoje, eu tenho um colega meu que é autista, é piloto de helicóptero, ele está fazendo faculdade de medicina. Você entendeu? Então, é que ela está comentando. Hoje, nós fazemos parte. A nossa faixa etária aqui é a partir dos 200, né? Então, a gente, digamos assim, não teve todo acesso a essa neurodiversidade ou essa neurociência que nós temos hoje. E é o que a gente comentou, muitos de nós, pais, estão sendo diagnosticados quando busca o diagnóstico do filho. E nós podemos ver que, o autismo, a gente tem os graus, né? Sim. Leve, moderado, severo. Então, assim, o autismo leve são pessoas que não têm deficiência intelectual. Né? Então, eles estão no mercado. Eles eram nossos amigos de escola, os antigos nerds, né? O qual a gente falava, ele não gosta de ninguém, ele não fala com ninguém, não namora com ninguém. Mas hoje são adultos. E eles são muito inteligentes, né? Tem alguns que têm, isso é uma questão legal de você colocar, que tem pessoas que falam assim, não, mas eles são inteligentes. A dificuldade muitas vezes está aí, em perceber, não é o glamour, não é fazer o orgulho, mas é assim, a realidade. Muitas das vezes essa criança é inteligente porque o hiperfoco dela naquele assunto é tão grande que ele vira um especialista naquilo. Né? Tem crianças, por exemplo, que chegam para a gente e falam assim, eu sei tudo sobre aviões, eu sei tudo sobre dinossauro, não sei como que gostam de dinossauro. Então, isso também se reflete na vida adulta. Muitas das vezes você vai ter um especialista, um cara que é quase um hacker, mas é porque o olhar dele é tão para aquilo ali, só que ele esquece o resto. A falha vem no social. Né? Então ele não consegue interagir, não consegue ir numa balada, né? Por causa do som, não consegue arranjar namoradas, vários casamentos. Por quê? Porque ele não consegue se adaptar, se adequar ao meio que ele vive. As pessoas precisam se adequar. E até a esposa, a namorada perceber que isso não é uma forma dele atingir a ela, e sim do ser dele, que ele não aprendeu a se adaptar diante dessa situação, é que causam vários problemas na família, né? Então, nós temos muitos adultos autistas. Muitos. Homens e mulheres. Homens e é interessante e mulheres. Que as mulheres, muitas das vezes, não têm todo o diagnóstico, porque ainda existe tem, claro, a dificuldade de você fazer o diagnóstico da mulher e também tem uma questão social, porque todo mundo, gosta, a mulher quietinha, não sei o quê, sabe assim, existe uma proteção ali que, na realidade, não mostra realmente a real condição. Então, hoje a gente está a ver, eu fico muito feliz que os cientistas estão cada vez mais esmiuçando, entendendo esse atingimento também nas mulheres, essa condição nas mulheres. Porque hoje, a cada 5 pessoas diagnosticadas de autismo, 4 são homens e uma mulher. Mas que na realidade já existem estudos que é 3. Então, no que a gente começa a entender cada vez mais, se bobear vai ser 1 para 1. Que na verdade a mulher ela entra muito no MESC, né? Então assim, ela consegue se mesclar e se modificar para poder atingir aquele objetivo. Então assim, às vezes eu tenho muitas mães que falam assim, ai Gabriela, eu não entendo a piada, mas eu dou risada junto. Então assim, é como se ela fizesse parte, ela não tivesse uma dificuldade, mas nem ela está entendendo, mas ela está sorrindo. Então assim, diante disso, isso dificulta muito o diagnóstico. Né? Então assim, a mulher não sai muito, não gosta muito de sair, de jantar, não, a mulher precisa ser mais tranquila quanto a relacionamentos. Então, quando você entra nesses padrões para a mulher, fica muito difícil você identificar. A grande maioria das mulheres hoje identificadas são mulheres que veem os filhos autistas e falam, eu realmente tinha alguma coisinha que eu não entendia. Por quê? Porque ela foi se adaptando. Ela foi só sobrevivendo diante daquilo e aí veio o quê? A depressão, a não aceitação, o grande fluxo de separação, né, de relacionamento, a dificuldade de lidar com o próprio filho. Né? Então, assim, muitas mães chegam e falam para mim assim, ele é terrível. E aí a gente dá um monte de orientações e no final a gente fala, vamos sentar para conversar? A dificuldade não está na criança, a dificuldade está nela. Né? E por quê? Muitas vezes porque ela também está dentro do diagnóstico e ela não consegue observar isso. Né? Então, assim, as mulheres agora estão sobressaindo o diagnóstico e normalmente as mulheres ou são os diagnósticos mais severos, que são mais clássicos, né? Ou muito leves, que entra naquela pequena pulguinha que você fala assim, essa menina tem alguma coisa diferente. E aí é onde estão diagnosticando agora as mulheres.
No caso da rotina, as crianças com autismo, elas têm que ter uma rotina ou é mito isso? Não, auxilia muito. A rotina, eu falo que, vamos colocar assim, para a minha realidade, para aquilo que eu vivo com meu filho, 70% da estabilização dele se deve à rotina. Isso é importante. Porque, claro, os outros 30% do desenvolvimento pessoal dele, a questão dos ambientes que ele frequenta, mas a rotina ajuda muito, a questão da previsibilidade para ele. Né? Por exemplo, eu vou fazer ele veio me trazer aqui, né? Veio com a minha esposa e estava me trazer aqui. Então já tem que explicar para ele, olha, você vai entrar no carro junto com a mamãe, nós vamos deixar o papai lá no estúdio, aí do estúdio nós vamos levar ele para você para a terapia que ele tinha agora à tarde, e depois vai voltar a pegar. Ele tranquilo. Aceita normalmente, mas antes, se a gente não tem esse preparo com ele, muitas das vezes no percurso, mudou o caminho? Por que mudou o caminho? Ele já começava a desregular. Olha só. Né? Então, assim, a rotina, sim, auxilia muito. Né? E criar essas rotinas de terapias é complexo também, porque a gente fala que o menino vira um menino mochila. Você coloca a mochila dele pela manhã, leva na escola, depois começa toda a lógica de contraturno. Então, assim, também a gente tem que se adaptar a essa rotina deles para não jogar a nossa ansiedade toda em cima. Falar, puxa, eu não quero te levar hoje. Não, isso faz parte da aceitação da família. Né? Então, estabilizar ele no ambiente, horário para almoçar, horário para dormir. Né? Então, o meu filho nunca teve terror noturno. Por quê? A gente seguiu a risca do que falaram, olha, busca colocar ele no horário do banhozinho, dá alimentação para ele, então a rotina ele vai fazer a prece dele e vai dormir. Pronto, fizemos isso, graças a Deus não tem terror noturno. Né? Mas a rotina auxilia ele no processo de entender o ambiente, como ele está interagindo. E ajuda no desenvolvimento dele, né? Ajuda muito. Então é verdade que a gente está fazendo agora uma ideia dentro da instituição para criar alguns marcadores para os policiais. Olha só. Porque a gente começar algumas profissões que exigem rotinas muito definidas e avaliar realmente a presença dos autistas nessas instituições. Porque muitos deles não se adaptam a processos aí dos empregos ordinários e migram para o serviço público. Tem muitos autistas leves hoje dentro do serviço público e que não foram, de repente, diagnosticados antes. Né? Então, hoje, por exemplo, numa pesquisa simples que o pessoal do Bombeiro fez, muito legal, que traz essa luz para a gente, de 306 participantes, 3 se identificaram como autistas, bombeiros, né? Num primeiro momento. E já tem agora mais outros. Né? Então, assim, dentro da própria polícia, a gente abriu a ideia do projeto PRF Amigo do Autista, alguns já estão se identificando como autistas, e como pais de autistas também. Então, é um cenário de desenvolvimento. Né? Todo esse cenário, a gente está aprendendo a lidar com isso. E quanto melhor a gente adaptar toda a nossa comunidade para compreender que os neurodiversos estão presentes e se relacionando diariamente conosco, melhor a gente vai adaptando o futuro e, claro, estabilizando a nossa grande pergunta das famílias com autismo. Quem vai cuidar deles quando a gente for embora? Né? Certo. Bem, gente, olha, a nossa entrevista está bem interessante aqui, acredito bem esclarecedora aí para a população, né? Mas estamos chegando ao fim, né? Eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais sobre o assunto. Vou começar aqui com as damas, né? A doutora Maria Gabriela. Eu queria, antes de qualquer coisa, né, agradecer a oportunidade de poder estar nesse espaço falando sobre um sonho realizado hoje, né? Porque desde 2001 eu trabalho com autistas. Antigamente eram diagnosticado com 8 a 9 anos, então eram crianças diagnosticadas muito depois. Hoje em dia, esse diagnóstico mais cedo nos ajuda muito nesse desenvolvimento, né, a transformação na vida dessas crianças e da família. E queria dizer para os pais terem bastante perseverança e força, porque é difícil, é uma rotina muito complicada, trabalha com muitas frustrações, mas que dá certo. O que mais me deixa feliz é que a gente vê que o resultado acontece. Certo. E você, Alexandre, eu queria que você também falasse de um pai para os pais que estão nos assistindo, né? As suas considerações finais sobre o assunto. Olha, pais, famílias, ame de forma, com toda a sua força, sua vontade, seus corações, porque eles nos transformam. Vistam-se, informem-se, busquem usar
essa lógica de que a gente está presente na nossa comunidade e fale mesmo, fale com o seu terapeuta, fale com as pessoas que vão te auxiliar na sua rede de apoio a cuidar deles. Falem para as pessoas que nós existimos, que a gente também compreende que é tudo um mundo novo, que as pessoas têm que se adaptar e a gente tem que se adaptar para um mundo melhor. Porque toda vez que melhora para uma pessoa com deficiência, melhora para todos nós. Então, isso não é só com autismo. Então, as pessoas são maiores do que as suas deficiências. Então, fica agradecimento dessa oportunidade de estar aqui nesse programa, principalmente numa assembleia tão atuante, que é a nossa Assembleia do Mato Grosso do Sul. Inclusive, né, foi uma das leis, né, foi com relação às cores, o símbolo, né? O símbolo, né, esse símbolo do girassol. Tem várias legislações, né? A questão do M-Chart, né, utilizando nas escolas, a ideia da gente estar buscando, todo ano existe a ideia da recomposição orçamentária para a contratação dos apoiadores de educação especial, que é uma grande demanda, né? E claro, a gente buscar que a Assembleia também faça toda essa lógica multissetorial, em que tanto a segurança pública também se veja presente na vida dos autistas, né? Então, essa é a grande bandeira que a gente fala, né? Porque quantos autistas já não abordei e que na realidade eu não sabia que eram autistas, né? Que poderia de repente ter dado um outro encaminhamento e não conseguir fazê-lo. Então, assim, a gente tem que mostrar que se tudo deu certo, se a assistência deu certo, se a saúde deu certo, se a educação deu certo, ela vai cair na segurança pública para um processo de identificação e vai continuar dando certo, né? Obrigada, Alexandre. Obrigada, Marília, mais uma vez. Bem, o programa Considerações, ele vai ficando por aqui, mas lembrando que você pode rever esse conteúdo acessando a página da Assembleia Legislativa e também acompanhando as nossas mídias sociais. Até a próxima!